Oi, pessoal, tudo bem? Eu preparei esses slides com uma revisão dos conteúdos que nós temos visto em sala de aula. Os verbos de ligação e os predicativos do sujeito, os verbos de ligação que passam a intransitivos, alguns outros verbos intransitivos com adjuntos adverbiais, os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos ao mesmo tempo, ok? Nós vamos ver alguns exemplos como revisão. Vamos lá? Então, pessoal, observe o primeiro exemplo ali. O dia está agradável. Agradável é uma característica do dia. E o que está ligando essa característica ao sujeito é o verbo de ligação, por isso esse nome. Ele apenas liga uma característica, uma qualidade, um estado ao sujeito. Lembraram? No segundo exemplo, nós temos os estudantes estão em casa. Observe, o verbo estar, que era de ligação, ele passa a ter uma outra função nessa frase, porque o que vem depois dele é um lugar, não é uma característica do sujeito, é o lugar onde o sujeito está. Então, nesse caso, nós temos uma adjunta adverbial de lugar. Então, o verbo estar deixa de ser de ligação e passa aqui a ser um verbo intransitivo, ok? No segundo exemplo, nós temos um outro tipo de verbo intransitivo, o verbo caminhar. Alguns verbos intransitivos, eles denotam movimento, que é o caso desse aí. Quando eu falo que eu caminho, eu já entendo o que a pessoa falou, né? Então, quando eu falo caminho na beira-mar todos os dias, eu estou dizendo onde eu caminho e quando eu caminho. Eu uso apenas adjuntos adverbiais para dar mais informações sobre esse verbo intransitivo. Então, é isso. Os verbos intransitivos, eles denotam normalmente movimento, mas também a gente pode observar que com eles vem apenas adjuntos adverbiais. Lembraram? No terceiro exemplo, nós temos os alunos farão as atividades. Muito bem. Se eu chegar para vocês e falar apenas que os alunos farão, vocês na hora vão me perguntar, ok, prof, farão o quê? Porque quem faz algo, certo? Então, é um verbo que não tem um sentido completo, sozinho, eu preciso complementar essa ideia. Então, para complementar essa ideia, eu uso o objeto direto nesse caso. Por que o objeto direto? Porque o verbo fazer, ele pede um complemento sem preposição. Lembraram? Olha, quem faz algo. Então, se eu falo quem faz algo, eu tenho um verbo transitivo direto. E o complemento dele vai ser o objeto direto. Lembraram? No outro exemplo, nós temos que a Beatriz concordou com as novas propostas. A Beatriz concordou. Quem concorda, concorda com algo ou com alguém. Nesse caso, o verbo concordar pede preposição com, certo? E o que acontece com o verbo que pede preposição? Ele é um verbo transitivo indireto, porque ele vai pedir um complemento com preposição. Nesse caso, olha lá, com as novas propostas. Então, isso aí é o nosso objeto indireto do verbo concordar, certo? No próximo exemplo, nós temos Beatriz enviou um WhatsApp para o namorado. Ok. A Beatriz enviou. Ok. Enviou algo. Para quem? Para o namorado. Então, eu tenho aqui o caso de um verbo que pede dois complementos. Ele vai pedir um complemento sem preposição e outro com preposição. Nesse caso, esse verbo é chamado de transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, porque ele pede dois complementos. Fácil, né? Vamos fazer uns exercícios, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Qual é a verdadeira aí? O que vocês acham? Em telefonei para minha namorada, o verbo da frase é de ligação, intransitivo, transitivo direto, indireto ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Vamos pensar? Quem telefona, telefona para alguém. O que vai ser então? Já sabem, né? Posso dar a resposta? Vamos lá. 1, 2, 3. Transitivo indireto, né, galera? Por quê? Porque nós temos ali um telefonei para alguém. Essa preposição para faz parte do objeto indireto que completa o verbo telefonar, que é um verbo transitivo indireto. Acertaram? Beleza, vamos lá ao próximo exercício. Ai, que sono, não? Vamos lá. Em qual frase abaixo há um exemplo de verbo intransitivo? Vamos ver? A garota estava com sono. Tenho muito sono pela manhã.
A garota sofre de insônia, coitada. O cabelo da garota precisa de uma escova urgente. E a garota acorda muito cedo todos os dias. Vamos lá? Se eu falo que a garota estava com sono, ela estava sonolenta. Então, nós temos aí o quê? Um verbo de ligação. Não é intransitivo nesse caso. Se eu falo tenho muito sono pela manhã, o verbo ter, ele pede o complemento. Porque quem tem algo. Nesse caso, a garota tem o quê? Muito sono pela manhã. A garota sofre de insônia, coitada. Então, a garota sofre. Ela sofre. Sofre de quê? De insônia. Então, eu tenho aí um complemento do verbo sofrer. Não é um verbo intransitivo. O cabelo da garota precisa. Quem precisa, precisa de algo. É um verbo transitivo e indireto. Ele pede preposição, né? Então, nós temos ali um objeto indireto. E no último caso, a garota acorda. Acabou. Ela acorda. Deu. Não preciso falar mais nada. Mas eu quis dar mais informações. Então, eu falei que ela acorda muito cedo, todos os dias. Qual é a alternativa correta, então? Se eu tenho um verbo ali que já tem um sentido completo, eu tenho um verbo intransitivo. Qual é? A última, né? A garota acorda muito cedo, todos os dias. Acertaram? Ótimo, muito bom. Vamos para o próximo? Então, agora nós temos ali a verbo transitivo indireto na alternativa. Pense um pouquinho que eu já vou dar a resposta. Vamos lá? Olha, nós temos a criança estava feliz. A garotinha adorava livros. A mãe leria a história para o bebê. O bebê ouviria a história do novo livro. E a garotinha gostou do livro sobre animais. Então, estava feliz indica uma característica do sujeito, né? A garotinha adorava livros, quem adora, adora algo. A mãe leria história para o bebê, quem lê, lê algo para alguém. O bebê ouviria a história do novo livro, o bebê ouviria algo. E a garotinha gostou de algo. Como é que é isso? Qual é o verbo que pede um complemento com preposição? É o indireto. Então, qual é a alternativa? Posso já dar a resposta? Espero que vocês tenham colocado a letra E, porque quem gosta, gosta de algo. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo e indireto. Acertaram? Espero que sim, hein? Porque essa aí estava bem fácil. Olha lá, o Estebinho está assustado, né? Vamos ver então o que pede nesse exercício. Encontramos um verbo que pede dois complementos na alternativa. Vamos ver? Na letra A, nós temos o rapaz se assustou com a notícia. Letra B, o homem estava nervoso com o fato. Letra C, nada acalmou o rapaz. Letra D, contamos o fato surpreendente ao rapaz. E na letra E, o homem quase desmaiou. Muito bem. O que é um verbo que pede dois complementos? É aquele que pede um objeto direto e um objeto indireto. Lembram? Ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Já sabem, né? Qual a alternativa? Vou contar até 5 para dar a resposta, ok? Vamos lá, de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. Alternativa D, né, gente? D de dado. Contamos algo. O quê? O fato. A quem? Ao rapaz. Quem conta, conta algo a alguém. Acertaram com certeza, porque essa também era bem fácil. Beleza, pessoal. Até a próxima, ok? Beijo!